fez um clipping e aí já deve ter aparecido em, sei lá, mais de 60, 70 portais. Foi uma coisa muito louca mesmo, né, nessa conversa que a gente teve com o Paulo Guedes. Mas, vamos lá. Esse desafio não tem absolutamente nada a ver com esse assunto, nada a ver. Então vamos começar, né? A gente está fazendo um desafio diferente, um desafio de 5 dias. Um desafio de 5 dias, ou seja, muito menor, muito diferente, de noite. E é um desafio com o tema Mais Esperto que o Diabo, um dos melhores livros que eu já li, tá? Que, aliás, estamos aqui fizemos a introdução desse livro. O pessoal tá falando que a gente apareceu no SBT também hoje. Que doideira, hein? Então, vamos lá. O que aconteceu ontem? Eu contei para vocês a história, né, do Mais Esperto que o Diabo. O Napoleão Hill, ele entrevistou o diabo e, cara, o diabo falou um monte de coisa para ele. E é um negócio que o diabo aqui, ele pode ser uma grande metáfora, ou ele pode ser o diabo que vocês conhecem como o diabo com aquele tridente. Isso daqui vai ficar a seu critério. Para mim, isso daqui é uma grande metáfora. Mas eu confesso que às vezes eu acredito que isso pode de fato ter acontecido dentro da cabeça do Napoleão Hill. Não sei. Vocês vão ter a conclusão de vocês ao final desse desafio. Mas qual que é o negócio? A live de hoje ela vai incomodar demais. Eu já estou avisando vocês, tá? Por quê? Porque ontem a live foi muito... Cara, não sei explicar. Não sei se foi profunda. Não sei se ela foi porrada. Não sei se ela foi reflexiva. Cara, tiveram muitas pessoas que marcaram os stories chorando, sabe? Tipo, cara, primo, 40 segundos chorando, não sei o que lá, tô puto, tô puta, não sei o que lá. E ontem, por que ontem a gente ficou brava? Porque tem um insight aqui do livro, né? A reflexão foi, será que de fato é mais esperto que o diabo? Ou será que na verdade o diabo foi muito mais esperto que o Napoleão Hill e ele deixou essa entrevista acontecer por causa de um motivo? E ontem a gente chegou à conclusão que deu uma margem para a gente interpretar que sim, que na verdade o diabo ele foi esperto nessa daqui. Só que a gente terminou ontem, né, a nossa live com uma última pergunta que o Napoleão Hill fez pro diabo. E a pergunta foi assim: estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso eu desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes, diabo. Eu quero uma confissão completa. Portanto, comece com o seu truque mais ardiloso. E aqui o diabo ele diz o seguinte: isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. A gente terminou a live ontem, então, com o diabo basicamente dizendo que ele iria entregar o grande segredo dele. E a gente começa a live de hoje. E saca só, a live de hoje, assim, eu fui tentar separar alguns trechos importantes, mas foi difícil separar quais são os trechos importantes, porque, cara, assim, só tem coisa incrível aqui. Aliás, pessoal, tem muita gente falando aqui sobre o bate-papo que a gente teve com o Paulo Guedes e tal, mas ter sido uma coisa incrível. Vamos focar aqui na live, tá? Que vocês vão ganhar muito mais. Aí depois vocês assistem o nosso bate-papo com o Paulo Guedes se vocês quiserem, tá bom? Então eu vou continuar daqui, ó. O diabo prometeu entregar o truque mais ardiloso de todos. Eu vou tirar os comentários, tá? E daqui a pouco a gente volta pra cá. E aí sugiro o quê? Que vocês cliquem no avião e mandem pra galera. Manda pra todo mundo essa live que não vou vender nada, vai ser de graça, mas com certeza vocês vão absorver uma parada mágica aqui, tá? Então, Napoleão Hill começa, né? Então, Sua Majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana. Isso está certo mesmo? Isso é Napoleão Hill falando com o diabo. E aí, o diabo, né, ele, depois de algumas coisas, ele diz: por milhões de anos dominei as criaturas humanas, por meio do medo e da ignorância. O que o diabo diz aqui? O diabo diz que controlou a mente das pessoas através do medo e da ignorância. O que é a novidade aqui? Ontem a gente falou sobre o medo, como o medo é uma ferramenta do diabo de dominação. Então o medo ele entra, né, em um espaço não ocupado da nossa cabeça, um espaço que não pensa, e ele planta uma semente do medo. Essa semente vai crescendo, vai germinando, e é assim que ele nos domina. Só que ele deu uma informação nova aqui, não é só o medo, é a ignorância. Então não é apenas do medo que a gente o alimenta, né? Na verdade, é também através da ignorância, da falta de conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, se você não estuda, né, você também está fazendo o que ele quer. Quando eu digo ele, você pode imaginar o diabo ou você pode imaginar o quê? O lado negativo da sua própria cabeça, tá? E aí ele continua, né?
Aí Napoleão continua aqui, ó. Quem você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabemos que se você pudesse me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. Ou seja, aqui a gente descobriu que a ignorância também é uma ferramenta importante. Mas o mais importante é esse termozinho aqui, ó. E eu vou digerindo para vocês, porque vocês vão ter duas grandes viradas de chave que, assim, vocês vão ficar talvez putos. Não fiquem comigo, fiquem com a descoberta que vocês terão, mas vão ficar putos, tá? Que são termos diferentes e vocês vão interpretar de uma forma diferenciada. Então, olha o que ele fala aqui, ó. O que o Napoleão fala? Desculpa, o que... Aqui... Ó, o meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas. O que são as prisões autoimpostas? São aquelas prisões na qual os homens e as mulheres estão confinados, né, pelos medos que os outros plantam na nossa cabeça. Então, pensa só, eu vou abrir os comentários aqui para a gente refletir sobre isso. O que são as prisões autoimpostas? A gente acha, né, que outra pessoa, né, outro ser veio e colocou alguma coisa na nossa cabeça. Né? A gente acha que foi outra pessoa, mas na verdade foi a gente. Então por isso que é uma prisão autoimposta, porque a gente que se impõe esse tipo de prisão. Né? Essa é a prisão que é fruto do quê? Do medo e da ignorância. É a gente que faz isso. E não os outros. É a gente que se prende. Não são os outros que nos prendem. Tá? Aqui eu estou na página 60, tá? Quem tiver a fim de acompanhar. Só que aí qual que é a parada forte aqui? Aí o diabo diz assim: primeiramente eu falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, eu estabeleço o hábito de alienar. Essa é uma das palavras-chave de hoje. O hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Então qual que é o hábito, qual que é o grande segredo aqui? O segredo é a alienação. O hábito da alienação. Tá? E é assim que ele pega a gente. Porque a gente se deixa alienar. Tá? E aí a gente continua. O Napoleão continua. E vocês vão ver que o Napoleão Hill, ele dá uma jogada muito inteligente aqui. Porque ontem o diabo estava ganhando o Napoleão Hill, né? E aí o Napoleão Hill começa. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. Ele pega o diabo, bota na parede aqui. Agora, será que o diabo está fazendo isso de propósito? Bom, aí o diabo diz: a melhor definição que posso dar à palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Vocês prestaram atenção? O que ele está dizendo assim, ele não definiu o que é alienação. O que ele disse é: a única coisa que posso dizer é que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Enquanto aquelas que não pensam, ou pensam o mínimo possível, são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. Olha isso, olha essa frase. Ele prefere, então ele está falando aqui de um alienado. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. Olha isso. Vou tirar os comentários de novo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muito... Olha, nossa, essa parte é foda. Vê se vocês se identificam. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. Quem que é o mim é o diabo. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. E essa é a principal razão de porque eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente.
por causa da preguiça de usar o seu próprio cérebro. Então, o que eu achei interessante aqui? Que o diabo diz, né, que um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. Vou te dar um exemplo. A gente gravou o podcast com o Paulo Guedes, né? E aí bombou, explodiu e tudo mais. Tem gente que não entende absolutamente nada sobre, sei lá, política, grana, dinheiro, negócios. E aí só pelo fato de ter visto, né? Só pelo fato de ter visto que a gente gravou, tem gente que não gosta do Paulo Guedes, tem gente que ama, e aqueles que não gostam simplesmente falam um monte de baboseira. Só que tem gente que emite opiniões sobre isso, sobre ele, mas que não são opiniões dessa mesma pessoa. São opiniões que eles ouviram de outros. E eles citam isso. A mesma coisa acontece para quem defende cegamente e às vezes cita opiniões de outros e não as suas próprias, porque as pessoas não pensam claramente. Isso daqui aliena as pessoas. Tanto quem fala bem quanto quem fala mal. Então, o que eu faço aqui no Primo? A minha ideia é libertar quem está por aqui, de alguma forma, né? Porque eu não quero te aprisionar a mim. Eu quero te ensinar e que você pense por conta própria e você tenha seu senso crítico. Entende? Então isso daqui é muito importante. Mas ele continua. Ok, diabo, eu acho que eu compreendi muito bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. E aí ele responde: o controle que eu exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Agora, esse episódio vai começar a te incomodar, tá? Ó, você vai se incomodar. Ouça de mente aberta tudo que a gente vai falar nos próximos 30 minutos aqui, tá? Ouça de mente aberta, copo vazio. Quando terminar, você passa no seu filtro. Porque vai doer, algumas pessoas vai te machucar, mas para a maioria vai valer a pena. Para a maioria vai valer a pena, tá? Então olha o que o diabo responde. E vai doer, se prepara aí. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. E aí, o Napoleão Hill continua. Vá em frente, descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. E aí o diabo responde algumas coisas e depois ele diz: a mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. E eu fiquei curioso nessa parte. Porque eu queria entender o seguinte aqui. Como assim o diabo ele começa a se apoderar da nossa mente antes mesmo de a gente existir? Ele faz isso começando pelos nossos pais. E aí o Napoleão Hill, muito curioso, continua perguntando. Ele fala assim, tá, diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas. E aí o diabo responde: eu entro nas mentes das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim, anota aqui, ó, são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes, eu consigo entrar em qualquer mente de qualquer idade. Mas, ó, nossa, é agora, olha isso aqui. Mas eu consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem. Antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Por quê? Quando a gente é novo, a gente tem muitas portas abertas na nossa vida, né? E a gente não tem a capacidade de fechá-las sozinho. A gente é criança, a gente é muito jovem. A gente está começando a formar a nossa cabeça. Então, ó, quais são essas 9 portas que ficam abertas quando a gente é criança? O medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a raiva, a vaidade, a preguiça. Essas portas estão abertas. Mas geralmente os nossos pais não fecham essas portas. E como eles não fecham essas portas, isso daqui é a forma de te pegar. Ainda jovem ele te pega.
E aí depois que ele te pega, então estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Isso é bizarro. Só que vai te incomodar profundamente. Se tiver pais, se tiver avós e se tiver professores, vocês vão se incomodar muito. Porque ele diz, eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas. Caraca, olha o que ele está falando. Ele quer incomodar tudo aqui. Olha o diabo falando, eu induzo as crianças a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Cara, olha isso, ele está falando que ele vai lá na escola e ele se apodera das crianças. Como que ele se apodera das crianças? Porque ele aliena as crianças pelo fato de essas crianças não saberem o que elas querem fazer na vida. E aí, o que acontece? Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. E aí continua. Bom, o meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que eu coloco em operação em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Eu falei que ia te incomodar essa live. Pra caramba, né? Olha só. O melhor truque do diabo na alienação é operar em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Pais, professores, instrutores religiosos. Olha que louco. E aí, né, o Napoleão continua. Bom, então peraí, para o meu próprio bem você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque, né? Você não quer que eu conte esse truque, diabo? Ninguém gostará do meu livro, exceto aquelas pessoas que pensam, é isso? Muito bem, então vai em frente. E aí o que acontece? Olha o que o diabo responde. Meus cotrabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos que eles pensam serem seus. Então, na verdade, o diabo já está alertando que quando Napoleão Hill soltar esse livro, ele vai ser perseguido. E eles vão esquecer do diabo, vão achar que o Napoleão Hill que é do mal. E esse livro ficou preso durante muitos anos num baú, desde 1938 que foi escrito, soltou agora. E aí o Napoleão diz, não se preocupa comigo, tô cagando. Me conta tudo sobre seu segundo melhor truque. Como que você faz para alienar as pessoas? Isso daqui é onde vai te incomodar. Meu segundo melhor truque não é segundo. Na verdade ele é o primeiro. Esse aqui é o truque mais ardiloso do diabo. E ele diz, é o meu primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Olha o plano do diabo nesse caso. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem a minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Olha só, o que o diabo está dizendo aqui é que isso é um trabalho coordenado entre pais, instrutores religiosos, professores e outros adultos. E ele diz que esses adultos, eles acham que estão ajudando, mas eles não estão. Na verdade, eles estão executando um plano muito bem pensado. E aí ele continua, eu assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles tenham o controle das próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas, que são os pais. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Olha que bizarro isso. Que bizarro isso. Aí Napoleão pergunta depois, agora me conte como você usa os pais, professores e líderes religiosos para provocar alienação. Como que você faz isso, né? E aí ele diz, um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais, instrutores religiosos
de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Eu uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como que eu faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas eu uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Eu faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. E dessa forma, pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, eu consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente dos seus filhos. Vale um disclaimer aqui, tá? É claro que isso daqui se aplica a quem? A instrutores religiosos que vão defender que você não tem nenhum livre-arbítrio na sua vida, que você não tem que fazer nada, que você não decide nada, que nada acontece na sua vida, você você não tem nada na sua vida, você simplesmente vive, né? E diferente de grandes líderes religiosos que eu conheço e admiro. Você tem aqui Thiago Brunet, você tem David Leonardo, você tem o Padre Fábio de Mello, você tem... eu estou esquecendo, com certeza. André Valadão, né? Você tem vários aqui que são incríveis. Eu estou falando daqueles que se alienam, tá bom? Vamos continuar aqui. De que outras formas que você usa os pais para transformarem os filhos em alienados? Faz com que as crianças se tornem alienadas, simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo dos seus pais. Porque é óbvio, né? Se ele pega os pais, é natural, as crianças seguem os exemplos dos pais. E o diabo diz que ele já tem o controle da maioria dos pais. Aí o Napoleão Hill, agora o Napoleão dá uma virada de chave. Por quê? Porque ontem o diabo manipulou o Napoleão Hill. Hoje o Napoleão Hill foi mais esperto. E você vai perceber agora porque o Napoleão Hill, ele usa de uma técnica para tirar uma coisa aqui do diabo. E aí ele diz assim, me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem, né? Ele levantou a bola do diabo. Isso é uma técnica, tá? Você levanta a bola, você fala, nossa, que incrível isso, animal, hein? Aí você pega a pessoa ali na soberba dela. Ela fala, não, eu sou bom mesmo, é foda, né? E o diabo fez isso. Ele falou, sim, pensamento disciplinado e organizado significa a morte para mim. Opa, ele entregou uma aqui, ó. Ele entregou uma, já eu volto. E aí depois ele diz, não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Agora, quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e com um propósito definido, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. O diabo ele vacilou aqui. O Napoleão Hill usou uma técnica contra o próprio diabo aqui. Agora, aqui ele deu uma reviravolta no diabo, porque ele usou a mesma técnica que o diabo está usando com ele. Sabe quando você quer enforcar alguém, né? Você vai dando corda para essa pessoa se enforcar, e você fica, nossa, que incrível, nossa, como você é foda, caraca, sério, meu Deus, e a pessoa vai levantando o ego, ela vai baixando a guarda. Napoleão fez isso com o diabo. Ele veio de várias páginas levantando a corda, e aí levantou o máximo aqui, e aí o diabo respondeu, sim, o pensamento disciplinado e organizado significa a morte para mim. O que a gente viu ontem? Que o pensamento positivo e a esperança é parte da equação. Mas só vai te trazer sofrimento. Porque ela é só parte da equação. Se ela vier separada, ela é só parte. A pessoa que tem esperança, mas ela só pensa positivo, ela só vai sofrer. GP. Porque ela nunca vai conseguir nada. Agora, aqui está uma das chaves. Pensamento disciplinado e organizado significa a morte para mim. Que é diferente do pensamento positivo. E aí ele entrega outra coisa. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com um propósito definido, elas imediatamente se tornam parte da oposição. Então você já sabe o que a gente precisa. Pensar de forma construtiva em termos de fé, ter coragem, esperança, propósito definido, aí sim a gente consegue. Tá? Então são alguns outros fatores. E aí, olha que louco. E aí o Napoleão fez uma pergunta que eu faria aqui. Mas, diabo, como que os professores, eles são seus co-trabalhadores? Por que os professores trabalham do seu lado? Os professores eles não estão aqui para ajudar, para ensinar? Eles não ajudam as crianças a pensarem por si próprias?
E aí o diabo responde o seguinte: os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que eles ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Sacou? Então o que ele está falando aqui não é que os professores ensinam isso é ruim. Ele está criticando o que os professores não ensinam. E é aqui onde entra o problema. Porque os professores não ensinam o quê? Muitas vezes, né? Claro, de novo, estou criticando, né? Uma parte aqui, mas existe aquela classe de professores incríveis. Mas de uma forma geral, é porque os professores não te ensinam a pensar por si mesmo. Né? E olha o que ele conclui. Eu tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensar. E ele diz, esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos dos outros. Olha o que a escola está fazendo. Ela não está te ensinando a pensar por você. Ela te ensina a pensar com a cabeça do outro. Te ensina a não ter o seu próprio pensamento crítico e sim analisar sob a ótica do outro apenas. E não você criar o seu ponto de vista. Esse é o problema, é isso que é criticado. E assim como você não vai pensar de uma forma concisa, você vai continuar sendo dominado. Né? Tá. Aí, cara, olha que legal. E aí, Napoleão começa a perguntar, fazer uma série de perguntas. Aí fala casamento, profissão, ambiente. Aí fala aqui poupança. Aí o diabo responde: eu faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem um mínimo ou nada, até que eu as tenha totalmente sob controle pelo medo da pobreza. É assim que ele te pega pela pobreza. Quando ele fala da profissão, por exemplo, ele fala assim, eu ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que elas acharem, por uma questão de sobrevivência e não de vivência. Né? Tá fazendo sentido aí para vocês, galera? Eu fico chocado quando eu vejo isso aqui. Porque hoje eu devo ter lido umas 2 vezes essa parte que eu estou apresentando para vocês. Cara, rabiscado demais, meu livro, rabiscado total. Assim, é incrível isso, é incrível isso. Essa entrevista com o diabo precisa continuar depois desse livro. Agora, vamos ver quem vai continuar essa entrevista com o diabo, né? Enfim, e aí, o Napoleão pergunta, eu concluo pelo que você... E se liga aqui, no final, vai ter uma conclusão aqui, tá? Vai ter a maior conclusão, provavelmente, do livro. E ele diz assim, eu concluo pelo que você diz, diabo, que alienação e procrastinação são a mesma coisa. É verdade? Então Napoleão Hill concluiu que procrastinação e alienação são a mesma coisa. E o diabo responde, sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar, de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. E quando ele fala da procrastinação e da alienação, o que é a procrastinação? Procrastinação é você procrastinar, é você deixar para fazer algo depois que você deveria fazer agora. Só que muitas vezes você faz isso e isso daqui está enraizado com a preguiça. E o que é a preguiça? A preguiça é você deixar para descansar antes de cansar. Então, quando você quer descansar antes de cansar, na verdade o que acontece aqui é que você está procrastinando, em outras palavras. Certo? Então, toma cuidado com isso. E aí ele diz aqui, ó, alienar uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso. Né? Porque Napoleão Hill, ele tira várias informações interessantes do diabo. Ele fala de nações, fala dos Estados Unidos. Tá falando de tudo isso. E ele diz, alienar uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso. Né? Seja por indivíduos, seja por nações. É isso que você prega? E aí o diabo diz, as razões para isso são 2. E eu só vou falar da primeira. Porque a primeira é que eu acho que faz mais sentido aqui. Ele diz a primeira, o alienado, ele fica tão vulnerável
que eu consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e da forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Ou seja, qual que é o jogo dele? O jogo dele é te alienar. E se ele te aliena, ele pode pegar com as mãos dele e moldar a sua cabeça do jeito que ele quiser. Porque ele te controla, ele te domina, ele manda. É isso que ele faz. E o Napoleão ele começa a entrar em grana aqui, em dinheiro, né? Ele começa a falar de dinheiro, né? E quando ele começa a falar de dinheiro, ele vem aqui, ó. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas são pobres? É uma boa pergunta, né? E aí ele responde, é exatamente essa a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados. Nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Nunca. Ah, mas, diabo, eu sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo mal. Que os pobres e desafortunados, eles herdariam o céu, né? Enquanto os ricos, inevitavelmente, acabariam em suas mãos, diabo. O que você tem a dizer sobre essa crença? Porque vocês já ouviram falar? Tem uma vertente, às vezes de religiosos, tal, que diz que é nobre você ser pobre financeiramente. É nobre você não ter dinheiro guardado. Que na verdade você é mais humilde se você não ter dinheiro. Né? E aí ele diz, os homens que sabem como conseguir as coisas materiais dessa vida, geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo, porque ele tem livre-arbítrio. Né? E a habilidade de conseguir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Né? E aí, aqui é onde a gente tem uma das maiores conclusões do livro, na minha opinião. Então, assim, não sei o que você está fazendo, mas senta, relaxa, reflete, olha para cima, fecha o olho, faz o que você quiser. Porque eu vou citar agora, basicamente, uma confissão do diabo e que pode fazer sentido, tá? O que ele faz aqui? Napoleão Hill bota o diabo na parede e diz, vá em frente e descreva um típico alienado. E aí, o diabo ele simplesmente descreve. E eu vou fazer toda uma descrição do que é uma pessoa alienada para o diabo. E aí eu vou abrir a caixinha aqui e vou querer que vocês me respondam se vocês conhecem ou se são alienados. Tá? Olha só, a primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo e nem iniciativa para começar qualquer coisa. E expressará claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. A gente está falando aqui do alienado, tá? O que mais? O que é o alienado? Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. Eu vou deixar a caixinha aberta. Se vocês se identificarem ou conhecerem alguém assim, já pode comentar aqui. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá ninguém à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta. Detalhe, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros, várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Por exemplo, eu vejo gente aqui no chat falando, nossa, que bando de idiotas, vocês estão malucos? Que besteira, olha o que ele está falando. Aí eu vou ler de novo o que eu acabei de falar. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos que estiverem em desacordo com ele. Temos alienados por aqui, que passam e vêm. O ponto é que os alienados dificilmente ficam até o final. Eles passam, fazem a balbúrdia e vão embora.
Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. É o pidão. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. A gente postou agora, né? Todo isso daí com o Paulo Guedes e tal. Um monte de gente metendo pau. Ninguém falando o que é pra fazer. O pessoal fica assim, ó. E aí? Prometeu? Não cumpre? E aí? E aí? Mas e aí? Qual que é a solução? Você sabe? O pessoal só quer fazer isso. Ele nunca tomará decisões sobre nada, se puder evitá-las. E se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida alcoólica, se alguém pagar para ele, ele apostará muito. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Isso acontece demais. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Quando a pessoa é menor que você, não incomoda. Quando cresce, começa a te incomodar e você critica. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Isso é foda, hein? Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Sabe, você vai colocando a pessoa na parede, ela vai mentindo, de repente ela desculpa, né? Mas ela não disse que ela é ignorante. Não, ela prefere ter uma opinião sobre tudo. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Se eu pego alguém assim, essa pessoa está fora. Não existe isso. Você não tem que ter pessoas alienadas ao seu redor. Isso aqui vai criar o seu ambiente, vai moldar o seu ambiente. Vocês conhecem alguém assim, então? Eu estou vendo gente falando aí de, eu tenho PDF, manda mensagem. Olha, isso é crime, tá? Isso é crime. Se você tem PDF, se você distribui isso e tal, isso é um crime, tá? Porque, tem um autor por trás que trabalhou, que estudou, tem todo um projeto, tem editora, tem logística. E você faz isso, isso é um crime que você está cometendo. E você pode até cometer um crime, sair ileso algumas vezes. Mas se você pensa assim, você pode ter certeza de uma coisa. Em algum momento você vai vacilar. Porque é assim que acontece. O tempo é o juiz dos humildes e o carrasco dos arrogantes. Toma muito cuidado. Vocês conhecem alguém, então, que é um alienado? Que tem toda essa definição aqui que eu citei? Você conhece? Né? Cara, tem muito mais gente do que a gente imagina, né? Só que aí o Napoleão Hill, ele vem e fala assim, beleza, você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Mas, por favor, me dê uma descrição, então, do não alienado, de forma que eu possa reconhecê-lo. Muito bom, Rick Chester, tamo junto. Né? Então, vamos lá, né? Qual que é a descrição, então, de um não alienado? E que o não alienado geralmente faz parte da oposição aqui. E ele diz, o primeiro sinal de um não alienado, e eu não vou tirar o chat agora, então não adianta pedir. A descrição de um não alienado, e eu quero que vocês me digam se vocês se consideram não alienados, se vocês conhecem não alienados. Ele estará sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ou seja, ele está sempre em movimento, ele está sempre fazendo alguma coisa. Né? Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele estará sempre trabalhando. E muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tem que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto.
Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha. Não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber respostas, ele dirá francamente que não sabe e ele tem uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos chamado de Midas. Você encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel, fazendo sua presença ser sentida onde quer que esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. Certo? E aí, por fim, a característica mais marcante que distingue um não alienado é essa. Ele tem uma mente totalmente sua e usa a sua mente para alcançar todos os seus objetivos. Ele pensa por si mesmo. Ele pensa. Ele pensa. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Eu falo com 15 milhões de pessoas todos os meses, né? É claro que aqui tem de tudo. Tem gente alienada, tem gente não alienada. O que eu faço? Eu incentivo as pessoas a pensarem por elas mesmas. Eu não quero que você fique dependente de mim. Eu não quero. Se você for dependente de mim, você vai se alienar. E você não deve fazer isso. O que eu quero é te proporcionar liberdade para que você pense com a sua cabeça. Eu não vou te vender nada nesse desafio. O que eu quero é que você se liberte. E que você possa pensar por você mesmo. E você possa ser, como a Cá acabou de falar, o CEO da sua própria vida. Tá? Aliás, a gente vai sortear alguns livros aqui do Mais Perto que o Diabo, eu acho. Vamos, Caíto? Vamos. Vamos? Vocês querem que a gente sorteie os livros do Mais Perto que o Diabo? Eu fiz a introdução. Eu posso assinar, inclusive, para os ganhadores. Me diz aí se vocês querem. E aqui é onde o Diabo ele dá uma recomendação pra gente. O Napoleão Hill pegou o Diabo de novo aqui. Olha como ele está virando o jogo. E ele diz: por acaso o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Essa é uma boa pergunta, né? Por que alguém é alienado? Por que alguém é? Por que alguém não é, né? Tem alguma coisa a ver com nascença, né? E aí o Napoleão Hill pergunta para o Diabo. E o Diabo diz: não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a própria mente para pensar por si mesmo. E aí o Napoleão pergunta: que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você, por algum acaso, desejar curá-lo desse hábito diabólico? Presta atenção nesse presente que a gente recebe agora. Ele responde assim, ó: não sei porquê, às vezes a gente vai descobrir no livro, às vezes o diabo está manipulando a gente. Mas o que ele disse foi: eu o aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Olha isso. Qual tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você por algum acaso desejar curá-lo desse hábito diabólico? Eu o aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Então o não alienado supostamente deve dar? Sim, isso é o que é esperado dele. E ele deve dar antes de receber. Qual que é então a diferença aqui do alienado e do não alienado? É que o alienado, ele quer sugar. O alienado quer pensar com outra cabeça. O alienado quer comer com outra boca. O alienado, ele só quer receber. Ele não quer dar. E se ele der, vai ser depois. O não alienado, ele entende que o jogo é o contrário. Ele primeiro dá, depois ele recebe. Por isso que ele diz: conselho, acordar e dar. Então ele acorda e proporciona alguma coisa positiva. Porque ele sabe que quanto mais ele proporcionar algo positivo, mais ele vai receber. É a história, né? Eu era um garçom na minha vida. Eu era um garçom no Outback. Tinha o Hernanes, né? Hernani ou Hernanes? O jogador de futebol, você sabe? Hernanes, né? Tinha o Hernanes. Toda vez depois de um jogo de São Paulo, que ele jogava no São Paulo na época, iria lá no Outback que eu trabalhava, que ficava perto da Giovanni Gronchi, e eu sempre servia a ele. Ele pedia a mesma coisa lá.
me vê um cuca-burra wings e vê aquela batata. Não, ele fala, vê a coxinha de frango e vê aquela batatona, né? Aí eu ia lá e servia sempre. Eu tinha isso de servir, né? E eu cresci assim, servindo, né? Minha vida, eu sempre fui um grande servidor, né? E continuo fazendo isso hoje. E hoje com vocês. E eu percebi que quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. Porque mais eu ganho, mais eu recebo. É muito louco isso. Só que o que eu percebo é que, em algum momento, se eu perder isso que eu tenho de servir, de ajudar e de agregar, eu vou ter dado talvez meu primeiro passo à ruína. Porque as pessoas, elas querem ficar ricas para que elas sejam servidas. Mas elas não entendem que, se elas ficarem ricas, começarem a ser servidas e pararem de servir, elas vão parar de crescer, vão parar de agregar e vão ser servidas por um tempo limitado. Por isso que o não alienado, ele serve sempre. Ele acorda e dá. O não alienado. O alienado, ele vai ser um escravo. Ele vai ser dominado. E provavelmente, os filhos dele também. Porque ele vai passar isso para a próxima geração, e depois para a próxima geração, e depois para a próxima geração. E é isso que acontece. Tá? Aí tem uma pessoa que fala assim, você não serve de graça, né? Isso é um típico pensamento alienado. Por quê? Por que alguém deveria servir de graça? Faz sentido. Quando você serve, você agrega um valor. Então é justo você receber algo por isso. Você precisa agregar aos outros, porque o mundo funciona dessa forma. O problema não é você receber alguma coisa por servir. O problema é você receber algo por não servir. E é aqui onde você começa a diferenciar o pensamento do alienado e do não alienado. Então, na dúvida, sempre agregue. Nem sempre você vai receber, mas você só vai receber enquanto você estiver servindo e agregando, tá? Essa foi a nossa segunda live, nosso segundo episódio. Temos mais 3. E onde será que vai dar essa entrevista pro diabo? Vai ser muito louca. Essa jornada tá muito doida. Eu espero você amanhã, às 9 horas da noite, com todo o time aqui. Tá muito louco. Kaique tá me lembrando que hoje, na frase do dia, e ó, vocês vão entender qual é a frase do dia. Porque a frase do dia, ela tem uma grande mensagem em relação à live de hoje. E na frase do dia, eu quero que vocês comentem marcando 2 pessoas. E essas 2 pessoas, né, ao marcar, você vai estar participando do sorteio. Quantos livros a gente vai sortear? Vamos sortear 5. A gente vai sortear, então, 5 pares de livros, tá? O Kaique vai sortear no Instagram do Primo.Rico. Amanhã a gente anuncia para vocês. E compartilha os stories de vocês. Marca todo mundo. Chama a galera para amanhã. Vai ser demais. Amanhã temos revelações. Vai ser bizarro. Amor, dá tchau. Nossa, você está no escuro. Tchau.